do Campos, perguntou: e a história do João que ele se refere, imagino eu que seja o João Félix, é fake? Que aí você falou da questão do jogador ali para a posição do Arrascaeta. O do Campos, não é fake, o Flamengo realmente tem interesse. Com quem eu conversei aqui do Flamengo, que me fala é que realmente tem interesse, houve sim um primeiro contato, mas eles tratam como uma negociação muito complexa devido aos altos valores que envolvem esse tipo de negociação. Mas aí eu também trago uma outra informação, que é como que o Flamengo chegou nesse nome do João Félix. A informação que eu tenho é o seguinte, que a prioridade do Flamengo, desse tipo de reforço, era trazer um cara que jogasse como 10, e ali também, né, para a posição ali do Arrascaeta, mas não só como 10, que jogasse como 10, mas também como um 11, né, que ele executasse essas duas funções. E ali, no entendimento deles, o João Félix faz muito bem essa função, tanto de 10 quanto de 11, além do fato dele ter apenas 24 anos. Então, ele ainda tem um valor de mercado alto. Então, de repente, no entendimento, você conseguir trazer o João Félix e ele fazer uma baita temporada no Flamengo, ele ainda tem um poder de revenda muito alto. Agora, volto a frisar, o Flamengo trata como uma negociação muito complexa devido aos altos valores. E aí, o Rodrigo, já emendando, você entende que o João Félix é esse tipo de jogador, que pode jogar como 10 e como 11, e que, dentro desse pensamento, é o tipo de jogador que o Flamengo está precisando? Olha, ele até joga em mais de uma posição ofensiva de fato, né? Joga às vezes como ponta, já jogou como meia por dentro e tal. Agora, o negócio é que ele não vingou em nenhum dos grandes times que ele jogou, né? Todos os times. Vamos lembrar o histórico aqui do João Félix. Ele é contratado pelo Atlético de Madrid por uma fortuna, assim, achando que era um novo Cristiano Ronaldo. Não vinga no Atlético de Madrid, não vinga no Chelsea e agora não está vingando também no Milan, né? Então, e aí ele fala assim, mas ele vai ter valor de mercado depois. Bom, mas o valor de mercado que vai pagar é o Flamengo nesse momento, né? Não é que ele já é um jogador do Flamengo. E me surpreende, aí não estou nem dizendo se é ruim ou bom, não, mas me surpreende o perfil, porque quando o Boto foi contratado, o que a gente ouviu olha, vai ter um scout aqui, a gente vai achar jogadores fora do radar. Aí as contratações vão ser Jorginho e João Félix. Não está casando com o discurso lá atrás, né? Da contratação do Boto, né? Tá indo buscar uma super estrela, digamos assim, né? Na Europa. E o fora do radar é o Juninho, que não joga nada. Tá, o Juninho, que a gente pode discutir aqui, eu acho que ele é um jogador que ele vale exatamente pelo que foi pago por ele, 5 milhões de euros, que o centroavante é caro, e aí você paga 5 milhões de euros, você tem um jogador ali que cria jogo, mas que tem algumas deficiências de conclusão. O Flamengo levou o que pagou. Agora, pelo João Félix, eu não consigo nem imaginar qual vai ser o valor, precisa entender aí qual o patamar dessa negociação, porque me parece que custo-benefício é bem possível que no mercado tenha valor, tenha nomes melhores, né? Você acha que, Renato, você não acha que o João Félix é uma contratação perfil gestão Landim, que é muita grife, e de repente não... Está caindo nisso, né? Está caindo nisso, ao contrário do que o Boto prometeu. Está caindo. Agora, o João Félix, as notícias, hoje em dia, com as redes sociais, com tudo, você é bombardeado por todo tipo de notícias. Uma das notícias que eu li hoje pela manhã é que o João Félix já teria dito que não quer vir, que acha legal, que gostaria de jogar um dia no Flamengo, mas que ele prefere ficar na Europa. E outra dava conta de que o Benfica teria entrado na busca para trazer de volta o João Félix para Portugal. Então, me parece, pelo menos, uma contratação realmente muito difícil, muito pouco provável que aconteça. Agora, eu gostaria que o Boto, como disse bem o Rodrigo, sacasse da cartola um nome que realmente não está aí nas listas dos badalados, né? Um Juninho que jogasse bola, um Juninho que chegasse aqui e fizesse um gol atrás do outro, ou um Juninho que chegasse aqui e pudesse realmente dividir com a Arrascaeta. E nos badalados é fácil, né? Basta você ter dinheiro. Foi assim que veio o Danilo, foi assim que veio quer dizer, o Juninho nem badalado né? O Juninho esse, em princípio, seria o perfil que o Boto promete. Mas aí precisa jogar bola, né? Não adianta trazer só porque é desconhecido.
Quem foi muito assertivo nessa questão de trazer caras que não tinham tanta grife e deu certo foi o Botafogo no passado, né? Que aí traz o Almada, traz enfim, o Savarino deu muito certo lá, enfim. Mas o Almada, vamos ser sinceros, ele é desconhecido aqui no Brasil, né? Porque já era um jogador de seleção argentina. Dizer que reserva do Messi. Botar como desconhecido um jogador que já está na seleção argentina, acho que é um pouco. Revela a nossa ignorância, digamos assim, mais do que de qualquer um. E uma coisa que eu observar, olhando os números, depois a gente pode entrar mais nele, mas os números financeiros do Flamengo, é que o Flamengo, apesar de ter gastado pouco no início do ano, não foi tão pouco assim. Tá como gasto aqui de 99 milhões de reais. Por quê? Porque Plata e Danilo foi em torno de 50 e poucos milhões. Danilo e Juninho foi em torno de 50 e poucos milhões e teve que comprar o Plata, que foi quase outros 50 milhões, que era a opção de compra. Então já gastou em torno de 99 milhões. A gente disse, né, e era a perspectiva, era que o Flamengo ia gastar em torno de 25 milhões de euros nessa temporada. Já tinha gastado 5 com o Juninho. Mas tem que ver como é que fecha essa equação, porque já pôs um dinheiro aqui, que era esse dinheiro do Plata e um dinheiro do Danilo, que é luvas, né? Tá ali no balanço como uma contratação de fato. Teve que se pagar um dinheiro para trazer o Danilo. E provavelmente vai ter que pagar também para o Jorginho, né? Galera, só ler aqui o superchat do João Batista, deixou R$5 aí pra gente, a gente agradece. Ele comentou aqui: minha impressão é que o De La Cruz ainda não entendeu a dinâmica e a intensidade do futebol brasileiro. E pela fala da esposa dele, não sei se ele quer entender. A gente conversou aqui um pouco sobre o De La Cruz, ele tem oscilado muito, né? E até vi um comentário, desculpa agora, daqui a pouco eu falo o nome da pessoa, que tinha falado que ele está jogando fora de posição, que não é a posição que ele se sente mais à vontade. Mas já está assim já há um bom tempo no Flamengo jogando nessa posição, e o Felipe Luiz entende que ele faz uma dupla de melhor dupla de volante. Essa é a melhor posição dele. Eu acho que essa é a melhor posição. Ele já foi testado na do Arrascaeta e não foi bem. Já foi testado aberto também na época do Tite e também não foi bem. Acho que essa posição de segundo volante é a melhor posição dele. Agora, bom, seguindo aqui, eu acho que o que ficou de alento na noite de ontem foi o Rossi, como vocês falaram, né? Tem até, eu vi alguém fez uma edição aí no Twitter aí que dá um zoom na cara do Rossi, depois que o Léo Pereira cometeu o pênalti. Ele meio que olha assim pro céu, assim, fica assim, tipo, não acredito que ele fez isso, fica assim se lamentando. Ele deve ter passado assim, pô, fiz um monte de defesa hoje, salvei o time aqui. O cara me faz. O cara ainda joga essa bucha para mim nos acréscimos aqui, para eu ir atrás do pênalti. E uma cara, não sei se você entende também assim, muita gente fala assim: o Rossi não é goleirão. Eu acho ele muito bom, e é porque ele é muito seguro. Ele não é espalhafatoso, né? Ele não é um goleiro espalhafatoso, ele é seguro. Teve gente ontem que criticou o primeiro gol. Ele falhou. Pô, olha direito, cara. Olha direito. A bola quica momentos antes de chegar no braço do Rossi. A bola quica no montinho artilheiro, famoso montinho artilheiro, e passa por cima do braço do Rossi. Se ela não tivesse dado aquela quicada, ela estava na mão do Rossi. O Rossi ia espalmar aquela bola. Enfim, eu acho o Rossi, claro, ele não é um super goleiro, ele não é um superstar, ele não pega as impossíveis, mas ele pega muita bola. E outra coisa, a saída de bola dele é excelente. Aquele jogo todo que o Flamengo faz, de se escapar de pressão na própria zaga, ele é peça fundamental, ele é pivô daquela história toda. E com o pé, ele lança muito bem. Pô, grande goleiro. Gosto muito dele. Agora, Rodrigo, voltando aí para o assunto do João Félix, foi como o Renato falou, é difícil, uma contratação difícil. O que dá para dizer o Flamengo tem pelo menos 3 peças aí que vai trazer na próxima janela, que o Flamengo pretende trazer. A gente já pode dizer que é certo, o Jorginho. E aí vai buscar um jogador para essa posição do Arrascaeta, que o João Félix é um dos nomes que o Flamengo tem interesse, mas daí se tornar uma contratação ainda é um passo muito gigantesco a se fazer. E aí a outra que eu imagino que esteja na cabeça do Flamengo é na lateral direita, pensando numa venda do Wesley. E aí eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu imagino que
até por uma questão orçamentária, o Flamengo conta com essa venda do Wesley, né? Conta. Eu acho que ninguém tem dúvida de que o Wesley vai sair no meio do ano. A questão é só para onde e qual vai ser o valor, né? Já se falou aí que o clube quer um pouco mais quer mais do que 30 milhões de euros, né? Por ele, falou você tem 40, eu não acredito em 40 pelo Wesley. É um lateral, um bom lateral, mas não 40 por um lateral, acho 30 já é um valor bem alto, né? Se conseguir 25, 30, eu acho que vai ser uma boa venda. Sim, vai precisar de um jogador. O Varela eu acho que é um bom jogador, pode até ser titular, mas vai precisar ter com ele no mínimo do nível do Varela ou um pouco superior e talvez você tenha que repensar a forma como o time é armado, porque o time é muito armado contando com esse preparo físico grande do Wesley de ir, voltar e dele fazer esse corredor inteiro direito, enquanto do outro lado da esquerda você tem um ponta e desse lado tem o Gerson. Você vai trazer um jogador com a mesma característica do Wesley para poder... Não é muito fácil, né, de achar, né? Para poder manter a mesma característica, você vai mudar um pouco, não vai ter mais o Gerson como meia pela ponta e ele fechando e abrindo esse corredor. Enfim, vai ter que pensar o próprio funcionamento do time ou se vai tentar um jogador exatamente igual ao do Wesley. Mas que ele vai sair é o que eu já tinha ouvido desde o início do ano. Ô, Renato, você acha que ali, aí voltando, tem o Jorginho já, vai trazer, provavelmente, se não vem o João Félix, vai vir alguém ali para a posição da Arrascaeta. E aí, contando com a saída do Wesley, vão trazer um lateral direito. Tem mais alguma posição ali que você entende que o Flamengo precisa se reforçar? Eu acho que sim. Eu acho que deveriam ser 3 além do Wesley, além do substituto do Wesley. O substituto do Wesley é um caso à parte. Vai pegar o dinheiro do Wesley, que é uma boa grana, pegar uma parte e contratar um segundo lateral direito. Tá aí o Palmeiras que descobriu o Giai, que está jogando uma barbaridade, né? Agora, por que o Palmeiras vai lá e descobre um Giai que nunca ninguém tinha ouvido falar aqui no Brasil e o Flamengo não consegue? Essas coisas é que eu acho inacreditáveis, é impressionante. Mas eu acho que teriam que ser 3 reforços mais o substituto do Wesley.